Bom, e o Sport ontem perdeu a grande chance de assumir de novo a liderança do campeonato da Série B. Mais de 13 mil torcedores estiveram na Ilha do Retiro e saíram chateados porque o gol do empate foi no finalzinho. Um grande show no começo da partida. E o que parecia uma noite para inspirar o Sport teve o relógio como inimigo. Desde o apito inicial, o Leão tentou ditar o ritmo e manter a posse de bola. E apesar do volume de jogo, as ações pouco se transformavam em chances reais. Já o Atlético Goianiense apostava no lado esquerdo, com boas participações no setor. Aos 9 minutos, lance perigoso. Troca de passes envolvendo Cristiano, Bruno José e Giovani. Após limpar a jogada, a finalização saiu, mas Benevenuto, capitão do Leão, apareceu para salvar. O Dragão seguiu insistindo e aos 22, novamente chegou com perigo pela esquerda, mais uma vez com Giovani participando. Aos 25 minutos, Filipinho levantou na área, Biel fez o corta-luz e Perotti de primeira abriu o placar na Ilha do Retiro. Aos 43, Barleta cobrou escanteio na medida para Benevenuto, mas o goleiro Paulo Henrique fez grande defesa. Na volta do intervalo, o ritmo caiu. Barleta acomodava o Sport, mas Giovani Soares seguia como principal ameaça do Atlético. As investidas do Dragão aumentaram, com boa participação de Everton, ex-Sport. O Leão tentou administrar o resultado, mas o Atlético Goianiense não desistiu. E enquanto o relógio corria, tudo seguia em aberto. Aos 50 minutos veio o empate. Escanteio cobrado por Giovani Soares. Bola na segunda trave e Léo Jacó subiu mais alto para marcar. Na classificação, o Sport terminou na terceira posição, com 25 pontos diante desse empate. Mesma pontuação de São Bernardo e Vila Nova. O próximo compromisso será no dia 28 de junho, fora de casa, contra o Fortaleza, no Castelão. Vamos lá. Claro que o jogo do Sport não foi bom. Claro que o resultado do time do Sport também não foi bom. Vamos aos fatos, porque teve gente, rede social, houve o coro, né? O coro lá da torcida ao final de burro, burro, burro. O que acontece? Futebol é assim. Vê bem, o cara um dia, meio de semana é Deus. No final de semana o cara vira o Satanás. Me perdoa a palavra, mas né? Deus na quarta-feira, Satanás no domingo. Para quem é da bola, para quem é do futebol, Márcio Goiano foi zagueiro, treinador, Edson Miolo a mesma coisa. Os caras não ligam para esse tipo de coisa, não. Mas vamos aos fatos. O Sport não jogou bem, o Sport não teve bom resultado. De novo, estava sendo um time com resultados, tanto é que está como está na tabela, bem. Mas essa coisa extremista, que eu escutei muito ontem, e até hoje também pela manhã, de a cabeça do treinador, de uma demissão, eu acho de uma loucura, né, de um extremismo absurdo. Não existe esse tipo de situação, não existe. Né? A diretoria do Sport nem pensa nisso, eu tenho absoluta certeza, eu não falei com ninguém, mas eu tenho absoluta certeza que os caras não pensam jamais em uma hipótese como essa. Se o Sport não toma o gol a 1 ou 2 minutos, estaríamos falando hoje do líder do campeonato. Então, esse tipo de situação, jamais. Agora, ser questionado, ser chamado para algumas conversas e alguns questionamentos, aí eu acho que deve acontecer. O que é que eu quero dizer? Por isso que eu falo tanto de que um executivo de futebol de um clube, ele precisa ter vasto conhecimento. E o Sport tem um cara capacitado que é o Ítalo. Por quê? Porque, na minha concepção, hoje, o Márcio e o Edson, ou só o Márcio, sei lá, deveria ser chamado, vem cá, prancheta na mesa, né? Sem blá blá blá, sem enrolação, prancheta na mesa. Porta fechada. Ô Márcio, me explica por que a insistência com Zé Marcos e com Iago Felipe no meio. Me explique, me convença por que você está insistindo. Se a torcida do Sport todinha, imprensa na maior parte, na maioria, está questionando muito Zé Marcos, você tem a Ju no meio, tá?
Você tem a Jô para a zaga. E Iago Felipe no meio. Com outras opções que você tem aí para colocar no lugar dele. Vá, me convença. E aí deixa ele se virar para explicar. Né? Deixa ele se virar. E depois, aí é que eu falo do conhecimento que o executivo precisa ter para, após a explicação dele, defendendo o esquema, o cara contrapor. Aí precisa de conhecimento. Não é só dizer que não está dando certo. Né? Não é só dizer que não está dando certo. É com conhecimento dizer, mas isso aqui não encaixa e isso aqui não encaixa. Aí tem que contrapor. Essa cobrança tem que ter. Eu não acho que o cara tem que ficar solto, faz o que ele bem quer. Por isso que eu questiono a posição de Hélio ser tudo no Náutico. É isso, gente. É porque na hora que o resultado não vem, você tem que fazer questionamentos. Não vir para essa coisa radical de demite, desliga. Não faz o menor sentido, mas questionar. E no esporte está bem visível que existem esses dois setores onde o Márcio precisa, sim, internamente, se explicar. Por que está colocando Zé Marcos e por que está insistindo com o Iago Felipe. Vamos ouvir o Márcio, então? Vá, primeiro trecho dele, após o empate ontem que impediu o Sport de voltar a ser líder do campeonato. O jogo, na verdade, a gente mais uma vez sabia da importância, né, da vitória, abrindo a rodada, né? Na rodada passada a gente fechou, né, sabendo de todos os resultados, e essa a gente sabia da importância em função de estar jogando em casa, sempre buscar os pontos, né, que a gente sabe da importância, você jogar a pressão para as outras equipes, né, que consequentemente iriam ainda jogar, né, para cumprir essa 14ª rodada. Então nós falamos, nós até mesmo pós-jogo contra a equipe do São Bernardo, a gente já tinha falado para mentalizar, né, a parte do otimismo, de saber da importância, somamos um ponto fora jogando em casa, e sabíamos da importância que era somar mais 3 pontos, né? Então a gente sabia dessa grandeza que é nesse momento da competição, né? A necessidade de pontuar. E com relação ao jogo, a gente sempre espera aquele algo mais, né? A única coisa que eu procurei falar com os atletas no intervalo era nós acabamos em alguns momentos, né? O adversário, a gente sabia a estrutura, o modelo de jogo. É um adversário que contra o América ele conseguiu reverter a situação, contra o CRB com resultado adverso ele também conseguiu reverter e igualou o jogo naquele jogo anterior. Então a gente sabia que o adversário ele tinha força para reverter se caso necessitasse, né? Então foi o que aconteceu. Então a gente em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a gente estava perdendo alguns momentos de contra-ataque e a equipe adversária ela tinha a sua alternativa de jogo, né? Principalmente com o Soares do lado esquerdo, um jogador rápido, um jogador que tem essa qualidade, um adversário que jogou com o Marrone e o Guilherme fazendo a função de centroavante, então flutuaram bastante, criou um pouco de dificuldade, mas no jogo em si a gente conseguiu fazer o gol, né? No primeiro tempo ainda, poderia ter aproveitado um pouco melhor, acabou não conseguindo fazer o segundo gol e o adversário persistiu, né? Acabou no final ali, a última bola, infelizmente acabou eles conseguindo fazer o gol de empate. Bom, tem mais do Márcio Goiano para a gente escutá-lo, conversar um pouquinho também, inclusive interatividade dentro de 1 minutinho. Aí ontem compareceram na Ilha do Retiro, aqui ó, renda e público do jogo, mais de 13 mil na ilha, para uma renda de R$ 233.208. O Sport não ganhou do Atlético. O Atlético há 5 dias, tinha demitido o técnico. Então veio, né, com uma situação nova e conseguiu pegar um pontinho do Sport dentro da Ilha do Retiro. Tá na hora, vamos soltar a vinheta. Vamos para mais uma fala do Márcio Goiano. Perguntaram, né? Alguém que estava lá na coletiva, tudo bem, ok, de perguntar se ele se sente pressionado no cargo. O futebol, a vida, ela nos cobra, né? O resultado acaba cobrando não só a mim, como todos os outros treinadores também, né? Eu analiso um todo, né? É um todo. Você vê outras equipes também com dificuldade, isso aí faz parte da competição. Então, com relação a isso, eu entendo a grandeza do clube, do esporte. Buscar voltar à Série A, isso aí sempre é o objetivo de todos. O torcedor, ele faz parte, né? Porque é a parte da emoção. O que ele quer, nós queremos também, que é o resultado, que é a vitória.
Mas com relação a isso, eu sou bem tranquilo com... Isso é uma tomada de decisão da própria direção, né? E a gente continua trabalhando. Nós temos que valorizar também o que nós fizemos até o momento. A rodada inicia. Temos que analisar os próximos jogos, os próximos jogos da rodada, vamos dizer dessa forma. Então é manter a tranquilidade, o equilíbrio e fazer com que os atletas, o que eu falei para eles, fazer com que eles continuem trabalhando, continuem lutando, né? Para que a gente consiga os pontos durante a competição. Esse empate do Sport, será que alguém acertou no Bora Palpitar? Reprise do Bora Palpitar de ontem. Eu coloquei o quê? Aqui no do Leão da Ilha, eu tinha botado 2-0 Sport. Eu dancei, Netinho dançou, Perigoso dançou, Thaís dançou, Matheus também. Ninguém botou empate. João errou, GG errou, Carlinhos de Jesus também errou. Ninguém acertou um empatezinho ontem.